Uma dúvida muito frequente é o uso de eu e mim. Quer aprender de vez a usar esses pronomes? Então fique aqui comigo! Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender a língua portuguesa definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso de eu e mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E não deixe de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Você vai aprender bastante. Vamos começar? Vou colocar aqui 4 frases para você completar com eu ou mim. E no final do vídeo vou dar as respostas. Copia tudo bem direitinho no seu caderno, hein? Primeira frase: não há opinião para dar sobre esse assunto. Segunda: ler é bom para. Terceira: nunca houve brigas entre e ela. 4: eles perguntaram para o que gostaria de fazer se houvesse amizade entre e ela. Se for necessário, dê uma pausa no vídeo para você responder. Deu tempo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso saber que eu e mim são pronomes pessoais, ou seja, aqueles que substituem as pessoas do discurso. Os pronomes pessoais dividem-se em retos, oblíquos e de tratamento. A divisão em retos e oblíquos baseia-se na função sintática que eles exercem na frase, e é isso que causa confusão. A diferença é que eu é um pronome pessoal do caso reto e mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos relembrar? Aqui ao lado eu vou colocar uma tabela com os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, que inclusive são divididos em átonos, os que não são regidos por preposição, e os tônicos, os que são regidos obrigatoriamente por preposição. Repare que eu destaquei os pronomes eu e mim. Você está vendo que eu é um pronome pessoal do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. E mim é um pronome oblíquo tônico. Note também que temos 2 tipos de pronomes oblíquos: os átonos, me, te, se, nos, vos, os, as, lhes, e os pronomes oblíquos tônicos: mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, ele e variações. Na língua culta, como eu já falei, só os pronomes oblíquos tônicos aparecem regidos por preposição. Por isso, as formas nós, vós, ele, eles, ela, elas, que estão nas 2 colunas, são oblíquos tônicos quando regidos de preposição. Por exemplo, ela comprou um livro para nós, em que nós é pronome oblíquo, aí a preposição. Ou eu me referi a ele, em que ele é pronome oblíquo. Como eu mencionei, o uso desses pronomes está condicionado à função sintática deles na frase. Os pronomes do caso reto, por exemplo, funcionam como sujeito das orações, por isso são chamados de pronomes subjetivos, como ocorre na frase: esse bolo é para eu fazer, em que eu é o sujeito do verbo fazer da segunda oração. Afinal, sou eu quem vai fazer o bolo. Mas, professor, estou vendo a preposição para aí. Pois é, só que a preposição para está regendo o verbo fazer e não o pronome. Afinal, você pode usar apenas para fazer, como em esse bolo é para fazer. Você só coloca o pronome se quiser, para indicar quem vai fazer o bolo, como esse bolo é para eu fazer, ou esse bolo é para ele fazer. Os pronomes pessoais retos também podem funcionar como predicativo do sujeito, como ocorre na frase eu sou eu, em que o primeiro eu exerce a função de sujeito e o segundo eu funciona como predicativo do sujeito, já que se refere ao sujeito que foi mencionado. Já os pronomes oblíquos tônicos, entre eles o mim, funcionam geralmente como complementos. São aqueles que precisam de preposição. Por exemplo, ela fez o bolo para mim, em que ela é o sujeito da oração e mim é o complemento, pois recebe a ação. Ou seja, o bolo é para mim.
Agora, preste bastante atenção na seguinte construção. Ela comprou o livro para eu ler. Note que temos duas orações aí. A primeira oração é ela comprou o livro, em que o sujeito é ela. A segunda oração é para eu ler, em que o sujeito é o pronome do caso reto eu, afinal, eu é que vou ler. Agora, há um caso que até as pessoas mais cultas têm dúvidas. O certo é dizer, por exemplo, a amizade entre eu e ele ou a amizade entre mim e ele. O certo é entre mim e ele. Achou estranho, não é? Pois é muito simples. Como eu já disse, o pronome eu só pode exercer duas funções na oração. Pode ser sujeito ou predicativo do sujeito. E nessa oração não é uma coisa nem outra. Preste atenção no verbo da oração. É o verbo haver. E quando o verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, ou seja, não se refere a nenhuma pessoa do discurso. Por isso nós dizemos que essa é uma oração sem sujeito. Portanto, como não tem sujeito e o pronome pessoal eu só pode ser sujeito, o correto é dizer entre mim e ele. Às vezes, o sujeito já está bem explícito e, nesse caso, só nos cabe também usar mim. Olha este exemplo. Entre mim e ele existe amizade. Em que amizade é o sujeito da oração. Afinal, o que existe? Resposta: amizade, que é o sujeito. Agora quero ver se você respondeu corretamente as frases dadas no início do vídeo. Aqui estão as 4 frases. Vamos às respostas? Primeiro, não há opinião para eu dar sobre esse assunto. Essa foi fácil, pois eu é que não vou dar a opinião, portanto é sujeito. Agora a segunda, ler é bom para mim. Essa também foi fácil, não é? Pois como já há um sujeito na oração, a palavra ler, que nesse caso é um substantivo e indica o ato de ler, só se pode usar mim. Vamos à resposta da terceira. Nunca houve brigas entre mim e ela. Note que é uma oração sem sujeito, já que o verbo haver está no sentido de existir. Portanto, só nos cabe usar entre mim e ela. Por último, a quarta frase. Eles perguntaram para mim o que eu gostaria de fazer se houvesse amizade entre mim e ela. Note que como já há um sujeito na primeira oração, que é eles, foram eles que perguntaram, só nos cabe usar mim. Na segunda oração, o sujeito é o pronome eu, pois eu gostaria de fazer. E na terceira oração do período, o verbo haver é impessoal, então indica uma oração sem sujeito. Por isso só podemos usar entre mim e ela. As últimas duas deram mais trabalho, não foi? Mas se tiver dúvidas, assista novamente a este vídeo com bastante calma, pois está tudo muito bem explicadinho. Então é isso. Nunca use, isso é para mim aprender. Fale e escreva corretamente. Isso é para eu aprender. Só não vai dizer que para mim fazer, para mim dizer é coisa de índio, como muitos ensinam por aí. Eu também aprendi assim, mas isso é muito preconceituoso, pois sabemos que muitos índios não têm acesso à educação, por isso não podemos cobrar deles o uso correto da língua portuguesa. Gostaram das explicações? Então dê um joinha aqui para mim, faça um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Português Digital, você vai aprender bastante. Ah, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nadinha e novos conhecimentos que virão por aí. Um beijo e até breve.